Ele é extremamente impulsivo, muito leal e principalmente odeia totalmente ser chamado de nanico. Além disso, é extremamente apegado ao seu irmão. Estamos falando do alquimista de aço, o Edward Elric de Fullmetal. Oi pessoal, eu sou a Daisy Coelho, psicóloga, e o nosso vídeo de hoje é sobre o Edward Elric, o alquimista de aço de Fullmetal. E se você também é um fã do mundo dos animes, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E voltando para nossa análise, é impossível questionar que o Ed é uma pessoa que sem dúvida nenhuma sofreu vários traumas ao longo da sua vida. Para começar, o abandono do seu pai, porque o seu pai simplesmente some e nem ele, nem o Al, que é seu irmão mais novo, sabem o que aconteceu, ficando os dois apenas com sua mãe. E para completar, ela ainda falece, os deixando sozinhos no mundo apenas com a ajuda da Pinako, que era uma senhorinha que morava na casa ao lado. E é importante pontuar que o mundo em que o Ed e o Al vivem, ele sofre uma grande influência da alquimia, que é a arte mística ancestral e científica de compreender e transformar a matéria por meio da troca equivalente. Ou seja, eles faziam uma transmutação, eles transformavam a matéria, sendo que a única regra ali era que a transmutação humana era completamente proibida. 何かを得ようと欲すれば必ず同等の対価を支払うものなり。これすなわち錬金術の基本、等価交換なり。錬金術師に禁忌あり、そは人体錬成なり。これ何人も犯すことなかれ。E apesar de ser proibida, após a perda de sua mãe, o Ed e o Al começam a estudar incessantemente para tentarem realizar a transmutação humana e trazerem a mãe de volta. Mas infelizmente, quando eles têm todos os recursos para fazer essa alquimia, acaba dando tudo errado. E além de não conseguirem trazê-la de volta, o Al foi completamente sugado para outra dimensão, enquanto o Ed perdeu sua perna esquerda. Mas na tentativa de recuperar pelo menos a alma do Al, o Ed abre mão do seu braço direito para resgatar a alma do irmão e assim ele aprende em uma armadura, o que definitivamente gerou um outro grande trauma, talvez até mesmo o maior trauma da vida do Ed. Porque a partir desse momento, ele vive constantemente com o sentimento de culpa pelo seu irmão não ter mais o próprio corpo. E a partir disso, surge a nova missão dos irmãos Elric, que é tentar encontrar uma forma de conseguirem recuperar o corpo do Al e também o braço e a perna do Ed. E aqui a gente pode ver o quanto todos esses eventos traumáticos vivenciados pelo Ed ao longo da sua história acabaram interferindo em algumas das suas características, tanto de personalidade quanto de comportamento. Como, por exemplo, o fato dele ser extremamente impulsivo. Ele acaba não pensando antes de agir em vários momentos, principalmente se isso estiver relacionado à sua altura. O Ed é baixinho e ele odeia profundamente isso, mas principalmente ele fica extremamente irritado quando alguém diz que ele é nanico e o chama de baixinho ou fala que ele é muito menor que seu irmão mais novo. Então ele acaba partindo para a briga, gritando, xingando a pessoa e não sabendo se comportar, e isso não importa quem seja. Eu sou o irmão mais novo, Alphonse. Era esse baixinho? Quem você tá chamando de baixinho? Eu nunca imaginei que o alquimista de aço pudesse ser um garoto tão pequeno. Quem você tá chamando de pequeno? Outra característica é o seu nível excessivo de autocobrança, exatamente por considerar que errou com seu irmão em outros contextos da vida. O Ed se cobra muito, então ele não admite ter falhas e ele sofre profundamente quando coisas que saem diferente do que ele queria acontecem. Por exemplo, quando ele não consegue salvar sua amiga Nina, desfazendo sua transmutação em quimera. Vamos brincar!
Também é possível notar a sua característica de culpabilização constante, principalmente no que se relaciona ao fato do Al viver atualmente em uma armadura. O Ed não conseguiu superar isso e a cada situação, a cada fala do irmão relacionada ao quanto ele sente falta do corpo, gera uma grande dor e sofrimento no Ed. E todas essas dores também acabaram resultando na grande dificuldade do Ed de entender suas emoções e também de expressar seus sentimentos, o que a gente consegue ver muito claramente na sua relação com a Winnie, na qual ele demora a descobrir o que ele de fato sente por ela e depois é mais difícil ainda para ele demonstrar seus sentimentos, sendo que quando isso acontece de uma forma não muito hábil também. Troca equivalente! Hã? Eu te dou metade da minha vida, por isso quero metade da sua! Além disso, tem o sentimento de raiva que o Ed nutre pelo pai, uma vez que ele sente muito pelo abandono, tanto dele quanto do seu irmão e de sua mãe, mas principalmente pela sua crença de que se o pai não os tivesse abandonado, sua mãe talvez não tivesse morrido. E como nós não somos feitos apenas de características negativas, algumas das características positivas do Ed são sua extrema inteligência, sua grande lealdade, o quanto ele é justo e honra suas promessas acima de tudo, mas principalmente o quanto ele é bondoso e honra seus ideais e faz de tudo para não ir contra os seus princípios. Por exemplo, quando ele descobre que o único caminho até então que eles descobriram seria a questão do uso da pedra filosofal para que o Al pudesse recuperar seu corpo e ele pudesse recuperar os seus membros. No entanto, como isso era contra o que ele acreditava, ele decide que eles jamais usarão a pedra filosofal para isso. E pensando em tudo isso, o Ed, sem dúvida nenhuma, tinha um esquema de abandono, no qual ele não conseguia confiar nas relações que ele tinha ao longo de sua vida, principalmente por causa da questão do seu pai, do abandono que eles haviam sofrido. No entanto, é muito claro ao longo da história o quanto ele vai crescendo e amadurecendo, dando um lugar para aquela criança zangada que se sentia rejeitada, insegura, insatisfeita, com muita raiva e até mesmo medo, para um adulto que era capaz de dar conta de suas próprias emoções. Infelizmente, ao longo da história, eu não vejo ele melhorando tanto assim nas habilidades sociais. Principalmente no último episódio fica muito claro que algumas coisas ele ainda precisa cuidar com carinho relacionado a isso. Mas pensando como um todo, o Ed cresce extremamente. É muito bonito ver o seu desenvolvimento e o quanto ele deixou de ser uma criança imatura para ser um adulto extremamente capaz, bondoso e empático. Trazendo agora para a nossa vivência, é muito claro ao acompanhar a história do Ed que os traumas não precisam justificar coisas ruins que a gente faça. Não necessariamente alguém que passou por eventos traumáticos vai se tornar uma pessoa ruim. Muito pelo contrário, o Ed pegou tudo de difícil e sofrido que ele tinha vivenciado até então e utilizou isso para praticamente salvar toda a humanidade. Ou seja, apesar de toda a sua dor, do quanto internamente ele sofria, ele ainda acreditava no mundo, nas pessoas e na bondade. E quando a gente consegue fazer essa diferenciação, a vida pode ficar um pouco mais leve e a gente consegue então fazer escolhas melhores. E a gente tem a confirmação disso na fala do próprio Ed, na cena final, quando ele está no trem e diz: "Não se pode aprender nada de uma lição que não seja acompanhada por dor, já que não se pode conseguir nada sem um sacrifício. Mas, quando você aguenta essa dor e a supera, as pessoas conseguem um coração forte, que não perde para nada. Sim, um coração de aço." O que você achou da história do Ed? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até a próxima!